Então, primeiramente, boa tarde. Obrigado aí pela presença de todos. Quero agradecer aqui o convite do professor Paulino, da UFSCar. É sempre um prazer a gente fazer essa troca entre a universidade e o mundo corporativo. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre gestão de carreira, como decidir qual caminho a seguir, né? Uma decisão difícil a cada dia, né? Mais difícil, se torna mais difícil. Antes eu vou me apresentar rapidamente, eu queria também contar um pouco o que é a FIRST, e daqui a pouco, logo na sequência, prometo não demorar nessa introdução, a gente já começa falando de carreira, né? Acho que está todo mundo aqui por conta disso. Bom, então eu sou Jorge Garrido, esse aqui é o meu LinkedIn, vocês me acham ali facilmente. Já deixando a dica, quem não utiliza essa plataforma para o tema de carreira é extremamente importante, né? Existem outras, obviamente, mas hoje no mercado corporativo o LinkedIn é fortemente utilizado. Bom, sou casado, tenho 3 filhos, um menino e 2 meninas. Tinha até a semana passada 2 cachorrinhas, agora chegou mais uma aqui para completar a família, né? Então, que é o Gabriel, a Giovana e a Graziella, minhas filhas, e as cachorrinhas, a Mora, a Alice e o Antônio, chegou a semana passada. Bom, jogo Clash Royale, para quem conhece, o único que eu tenho paciência, os demais eu abandonei, mas gosto bastante de jogar ali no celular quando eu tenho um tempo vago. Bom, eu sou formado em gestão comercial pela FGV, tenho MBA em gestão de negócios. Já trabalho aqui no mercado financeiro de tecnologia há mais de 30 anos, né? Já passei por diversas áreas. E na FIRST eu estou há 18 anos. Então, aqui na FIRST, que eu já vou contar para vocês o que é. Então, a gente tem aqui a FIRST Itaon, né? É a nova empresa de tecnologia do Grupo Santander, né? Na verdade, a gente coloca como a empresa de tecnologia do ecossistema Santander. Para quem não sabe, né, nós temos diversas empresas só no Brasil, né, a gente chama de coligadas, estamos aí beirando 30, então algumas famosas, né, Web Motors, por exemplo, Universia, o Santander Universidades, então a gente tem uma série de soluções aqui, a FIRST é uma delas, né, só que a FIRST, ela provê serviços de tecnologia, serviços de desenvolvimento de software para o Santander. Uma empresa que nasceu em janeiro desse ano, estamos completando no próximo mês 9 meses, né? E a gente está crescendo bem fortemente aí dentro desse mercado. Aqui um pouco de algumas aspirações, né? Então, que a gente tem na FIRST, né? O argumento sempre fala mais do que a hierarquia, a gente valoriza muito o protagonismo, a autonomia, a diversidade, as ideias livres, né? O falar, a transparência, a flexibilidade, a atitude. Então a gente está com uma ambição, né, de se tornar a melhor empresa de tecnologia do Brasil e a primeira escolha, né, melhor e maior empresa de tecnologia do Brasil e a primeira escolha dos apaixonados por tecnologia. Aqui a gente tem sempre o cliente no centro, né, uma cultura voltada também para as pessoas, resultados e inovação. Então, valorização do desenvolvimento dos colaboradores, a gente tem cultura de aprendizado, protagonismo e transparência, agilidade e robustez, né? A gente tem aí a visão do customer 360, sempre olhando para o cliente de forma mais abrangente, presença forte na comunidade tech, né? A gente tem aqui modelos de trabalho avançados quando a gente pensa de agilidade, e o foco sempre na experiência do cliente e no crescimento dos negócios, né? Então, a FIRST ela trabalha de mãos dadas com o Santander para prover tudo isso para os nossos clientes. Aqui eu vou deixar um convite para vocês, né? Esse aqui é o nosso LinkedIn da FIRST. A FIRST escreve com o número 1. Por que é legal vocês seguirem o LinkedIn da FIRST? Porque a gente está passando muito conteúdo ali, tanto do dia a dia dos nossos times, como temas voltados para a carreira, né? Então, vale a pena vocês seguirem ali, entenderem um pouco como funciona o nosso dia a dia, como que é o nosso dinamismo aqui. Então, fica o convite. E também
nosso podcast no Spotify, o Firstcast. Também tem muito conteúdo legal. Nós temos um podcast ali falando sobre liderança na tecnologia, temos um recente que saiu sobre desenvolvimento de software, temos um falando de cibersegurança, então são conteúdos interessantes aí para vocês acompanharem, tá bom? Bom, então falando um pouco aqui de São Carlos, né? A First em São Carlos chegou em agosto de 2020, nós completamos 2 anos aqui esse mês, né? A gente obviamente veio para São Carlos pela força que a cidade tem, né? Então, o fato de ter aí essa marca de um doutor a cada 100 habitantes, 9 centros universitários, a gente sabe que o Brasil precisa dobrar a quantidade de doutores, né, para chegar nos níveis mais baixos dos países desenvolvidos, e São Carlos já atingiu os níveis mais altos. Então, a gente chegou aqui na cidade de fato por conta de todo esse conhecimento acadêmico que a cidade oferece. Nós temos uma operação para 300 funcionários, todos são funcionários da First, e o nosso foco aqui é desenvolvimento de software e inovação. Um pouco da nossa distribuição, nós temos um polo, nosso maior polo fica em São Paulo, depois a gente tem Campinas, o nosso data center, Belo Horizonte, também uma operação voltada para consignado. E aqui em São Carlos, nós começamos um trabalho muito forte com programas de inclusão, ecossistema de universidade. Então, nós já fizemos várias parcerias com a USP, com a UFSCar, com o IFISP, com o Unicep, Senai e FATEC. Nós temos uma integração muito forte com o negócio e um foco em inovação e pesquisa. Entrando um pouco na parte tecnológica, que é um pouco da nossa stack de desenvolvimento. Então, a gente trabalha com Java, Angular, Full Stack. O mobile, a gente tem os nativos, né? Tanto o Kotlin para Android, o Swift para iOS e também o desenvolvimento híbrido em Flutter. A gente tem aqui um time que trabalha voltado para produto, né? A parte de BPM, que é o PEGA, Business Process Model, um desenvolvimento em Spark, todas as estruturas de dados, tanto a cientista de dados como engenheiro de machine learning e engenheiro de dados, times que trabalham com inteligência artificial, arquitetura, automação e DevOps. Nós estamos aqui no Novo Lab, né, próximo aqui à estação. Então, para quem não conhece e já deixando o convite para nos conhecer, fiquem à vontade. É só nos acionar aqui, a gente marca uma visita, vai ser um prazer recebê-los aqui, tá? Mas aqui é o prédio que a gente, na verdade, é uma antiga fábrica, né? Nós estamos aqui em São Carlos. Vou passar rapidamente umas fotos do nosso espaço, um espaço bem legal, mas eu faço questão de recebê-los aqui. Já o professor Paulino também, tá, professor? A gente se encontrar aqui e vai ser bem interessante. Nós temos aqui uma arena que a gente chama, que a gente fomenta muito a troca, né? Temas de pesquisas de professores das universidades vêm aqui falar com a gente, e muitos programas, né? Então aqui, por exemplo, foi o lançamento de um programa em parceria com a UFSCar, para contratação de indígenas que hoje estão no curso de graduação. Então a gente contratou, muitos vêm de uma comunidade São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, a maior comunidade indígena no Brasil. Nós contratamos aqui o Egmar e o Vitor, estão conosco até hoje, né? Eles passaram por uma trilha de qualificação e hoje estão já trabalhando aqui com nossos times de desenvolvimento. Aqui é um programa de parceria que a gente chama Fronteiras da Ciência também, muita troca com a universidade, programa de aliados negros, programa de inclusão para mulheres na tecnologia, né? Nós tivemos um programa que virou case e ganhou prêmios, inclusive, saiu aqui de São Carlos, chamado Code Girls. Nós contratamos aqui em São Carlos 50 mulheres e em São Paulo agora a gente já saiu para a segunda fase desse programa. Nós tivemos em São Paulo quase 20 mil inscritas, foi bem acima do que a gente fez aqui em São Carlos, então é uma alegria muito grande, é um programa que deu muito certo. E aqui nós, né, temos um ambiente muito dinâmico, que a gente fomenta a inclusão, o ajudar o próximo, as causas sociais. Então a gente adotou aqui algumas ONGs na região, justamente, e o nosso time voluntariamente acaba se inserindo, né, nesse contexto social que a gente vê como muito importante. Esse aqui foi o nosso Natal do ano passado, que foi bem especial. Mas entrando agora aqui no tema, gestão de carreira,
Eu tenho algumas reflexões aqui para passar para vocês, tá? Eu vou sugerir, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode escrever no chat. Tanto o Gustavo como o Arcade, eles estão aqui me auxiliando. Então, a gente pode ir fazendo uma troca aqui, tá? Não precisa esperar eu acabar para a gente iniciar algum tipo de debate, tá bom? Bom, eu tenho aqui duas visões que foram muito importantes para mim, né? Para quem não conhece o professor Clóvis de Barros Filho, participei já algumas vezes de palestras com eles, mas uma delas me impactou bastante positivamente, que ele falava muito de que era preciso você encontrar os seus valores, né? E aqui o filósofo Mário Cortella, eu também participei de uma palestra, e ele falou um tema também que me marcou bastante e acabou me movimentando, né, para o tema de carreira, que é o tema carreira na sua mão, né? Então a gente tem que ter a carreira na nossa mão. E aí eu queria falar um pouco sobre realidades, né? Talvez para vocês, alguns possa ser que não seja novidade, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o mundo VUCA e o mundo BUNNY. Então, e também o que mudou entre esses dois mundos, né? Como a gente consegue se portar perante a eles. Então, o mundo VUCA é um mundo que surgiu pós-Guerra Fria, foi criado ali pelos militares, né, para tentar entender e explicar o que acontecia no mundo e quais os seus impactos na vida das pessoas, né? Então, é um mundo que foi criado pós-Guerra Fria e ele se manteve aí até o período anterior à pandemia do Covid. O VUCA significa, né, é uma sigla em inglês, mas traduzindo em português, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, quando a gente fala de volatilidade, quer dizer sobre mudanças constantes, sobre mudanças principalmente no contexto tecnológico. Então, a cada instante, um excesso de informações gigantesco e uma aceleração cada vez maior em relação a essas mudanças. Lembrando que isso é antes da pandemia, né? Incerteza, a gente está falando de dificuldades de prever ou antecipar o futuro. Complexidade tem relação com questões logísticas ou processuais. E a ambiguidade é incerteza na tomada de decisões. É não saber o que é certo ou o que é errado. Então, é o mundo VUCA que ele existiu, né, até antes da pandemia. E ele acabou sendo substituído pelo mundo BUNNY, né, que é o mundo que surgiu agora após a pandemia. Então, ele foi cunhado, né, pelo antropólogo norte-americano Jamais Casco, e após a conscientização do que o VUCA já não se aplicava mais ao nosso mundo depois da pandemia. Então, a gente consegue ver de fato o quão grande foi o impacto, né, pelo que a gente passou aí de 2020 para cá. E o BUNNY, ele quer dizer frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, quando a gente fala de fragilidade, né, é o que vivemos, propensos a incidentes, acidentes, desastres, novos vírus. Então, a gente, né, tá vivendo hoje, a gente sente muito isso, né, no nosso dia a dia. A ansiedade é gerada por conta dessa fragilidade, né, a incerteza pelo amanhã. O não linear é a ocorrência de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma dificuldade hoje grande de planejar a longo prazo. O que a gente pensava que ia acontecer em 10, 15 anos, a pandemia acelerou de forma exponencial. E o mundo incompreensível, né, que é a consequência dessa sobrecarga de informações. E também a gente continua sofrendo pelo rápido, né, avanço tecnológico. Então, isso acaba trazendo para nós esse novo cenário. E ambos os mundos, tanto o VUCA como o BUNNY, trouxeram consequências danosas e de difícil convivência para nós. Então, são realidades difíceis, né, tempos difíceis. E como é que a gente, né, consegue conviver com isso e o que isso tem relação com carreira? Então, eu vou trazer aqui um pouco antes de responder essa pergunta, falando quais são os tipos de carreiras que nós temos. E é muito importante essa relação com essas realidades. Então, a carreira em Y, né, é uma carreira voltada para o profissional que tem uma especialização
né, voltada para mais a parte técnica, mas também pode transitar no mundo de gestão. E você consegue, em alguns momentos, fazer uma troca, né? Sair da carreira ali técnica e ir para a carreira de gestão e vice-versa. Diferente da carreira aí em linha, que foca só na carreira de gestão em si, uma carreira mais objetiva. Então, se você for falar, por exemplo, de uma carreira pública, a gente está falando de carreira em linha. Se você for falar de uma carreira dentro da tecnologia, você normalmente trabalha no contexto da carreira em Y. Hoje, por conta do mundo bunny, a carreira em linha está cada vez mais difícil, porque a carreira em linha ela pressupõe da certeza, né, de você estar num caminho ali que você definiu e você vai seguir por passos. Alguns momentos essas trocas estão vinculadas a tempo de serviço. Hoje em dia é muito difícil acontecer isso, mas no passado isso era uma verdade. Mas por conta do mundo atual, a carreira em linha hoje está cada vez sendo mais utilizada, vamos colocar assim. Né? A carreira em Y faz muito mais sentido. E a carreira em W, né, permite que os profissionais ele transite mais sobre essas duas carreiras, mas também com foco de especialização técnica. Então aqui eu acho que fica um pouco mais fácil de entender, né? Você começa numa empresa como um aprendiz. Se você quer seguir uma carreira em linha, você vai ficar para o lado direito aqui. Você vai passar por trainee, júnior, assistente, coordenador, gerente, diretor e presidente. Se você vai para a carreira de especialista, do lado esquerdo do Y, você passa por estagiário, auxiliar, analista, consultor, especialista, mestre, doutor, expert e até chegar numa posição de conselheiro. Quer dizer, você está numa visão mais técnica, né? Menos gestão. Quando você vai para a linha, você fica só na linha da gestão. E a W, você tem no meio da gestão e da visão especialista o tema liderança técnica. Então você acaba fazendo um W ali, bem no centro do Y. Aqui uma análise que eu trago, né, no anos 2000, normalmente você pegando ali a parte da carreira linear, né, do Y, que você chegaria no foco de gestão, né, chegaria a uma cadeira de presidente, né, a gente vê que antigamente uma pessoa começava ali como aprendiz ou como office boy, né, na minha época, com 14, 15, 16 anos. Olhando para a carreira de gestão, você pode até passar por uma estrutura de estágio, mas normalmente a gente vê pessoas focando no estudo, na faculdade, e entrando na empresa como trainee. Então, você concluía a faculdade, entrava na empresa como trainee, ficava ali, o 23 está errado aqui, desculpa, ficava ali até uns 25 anos como júnior, depois você ia para analista, mais ou menos 32 anos você ia para coordenador, 42 anos você ia para gerente, aproximado, tá? E 44 anos você chegava a diretor e na casa dos 55 você chegaria ali próximo a uma cadeira de presidente. A gente vê que em 2022 a gente teve um salto, né? Não na parte inicial, porque o pré-REC é você finalizar a faculdade nessa visão. Se a gente olhar para a carreira de especialista, você já entra um pouco antes no mercado, né? Você já entra ali com uns 20, 21 como estagiário, mas aí a gente vê essa aceleração, né? Então, mais ou menos 10 anos menos do que a carreira, do que comparado com os anos 2000, a gente vê a possibilidade de crescimento. Então, na média hoje, nós já vemos coordenadores com 28 anos, próximo a 30, até antes, gerentes também se tornando gerentes mais cedo, diretores e presidentes também, tá? Então a gente viu que a carreira está sim acelerada. E aí tem uma outra visão, né, que também é um caminho, que é o caminho do empreendedorismo, né, que a pessoa estuda, ela faz um estágio e ela tem uma ideia e ela monta uma startup, né? Então e aí você antecipa 30 anos, né, para chegar a presidente, você passa a ser dono, você passa a ser CEO, e aí você vende essa startup, né? Como vocês são mais jovens, acho que vocês não conhecem esse termo, né, colocar o burro na sombra, né, mas a pessoa simplesmente aposenta ali. A gente tem visto muitas situações de êxito, principalmente aqui em São Carlos, né? Então, jovens universitários que ao longo da sua carreira
criaram ali soluções, se juntaram com outros e conseguiram montar um negócio e felizmente prosperaram. Então, também não deixa de ser um caminho. Para todos os caminhos, né, eu gosto de trazer essa régua, que é o quanto você vai se dedicar para aquilo que você quer fazer. Então, se você se dedicar 100%, você tem ali uma previsão de resultado. Se você se dedicar 120%, você tem outro tipo de resultado, e 140% também. Quais são esses resultados, né? Então, pensando no mundo corporativo, quando você é contratado para fazer algo, se você fizer 100%, você está ali cumprindo o seu contrato. Quando você começa a transitar num percentual acima daquilo que você foi contratado, você já começa a entrar na linha de destaque. E quando você supera os 120, né, são réguas aqui mais para dar uma visão de insight, mas quando você está sempre superando aquilo que te é pedido, você entra numa lógica de aceleração. Então, aquela linha de carreira, ela pode ser uma verdade para uns e não ser uma verdade para outros. Tanto na questão de pessoas que têm carreiras muito mais aceleradas, a gente vê jovens hoje com menos de 30 anos ocupando posições de liderança importantes nas empresas, como uma pessoa que também fala, olha, eu não quero seguir nesse ritmo, eu quero ir um pouco mais lento ok, então acaba seguindo um pouco do que a gente tinha ali nos anos 2000. Aqui você olhando, né, para o contrato, você está falando de um escopo fechado, né? O destaque, você ir além, e a aceleração é onde eu falo que é onde estão as oportunidades. Se a gente trabalhar sempre acima na aceleração, né, tanto na aceleração no destaque, você já começa a ter protagonismo, mas as oportunidades de fato estão ali, né, na régua da aceleração. Importante, né, alguns estudos, né, hoje nós temos aproximadamente, não é um número exato, 800 mil vagas de tecnologia só no Brasil, né, disponíveis para contratar pessoas. E aí tem um estudo, né, que aponta aqui, da Brascom, que o país, né, teve 159 mil vagas abertas só em 2021, mas nós só formamos 53 mil profissionais de tecnologia. Então, a gente está falando praticamente 3 vezes mais de demanda para a quantidade de pessoas que estão sendo formadas no mundo de tecnologia. Aqui a gente tem uma visão importante de outros países, né? Então, a Índia, por exemplo, ela forma um profissional de tecnologia para cada 3 administradores ou advogados. E os Estados Unidos, ele forma para cada 5, e o Brasil para cada 11. Né? Então, a gente está aí, em relação aos Estados Unidos, com a metade de entrega de profissionais de tecnologia. Considerando o gap que a gente tem hoje e que a gente não está conseguindo, né, a cada ano são 3 vezes mais vagas do que profissionais, a gente tem de fato um problema quando a gente fala do mundo corporativo. Mas quando a gente fala dos profissionais, a gente tem uma baita oportunidade, né? Então hoje a gente tem uma demanda muito grande. O que falta? Pessoas, né, formadas, pessoas especializadas e pessoas com vontade de fato de prosperar nessa carreira, que hoje é uma das carreiras que mais, né, bem remuneram no mundo. E aí, como é que a gente se prepara aqui para o presente, né? Porque, como a gente no mundo VUCA bem disse, nós não temos condições de prever mais o futuro. A gente tem que se preparar para o hoje. Aproveitar para beber água, o pessoal está chegando. Bom, então, um tema extremamente importante, né? As soft skills. Eu acho legal essa frase aqui, né? Que as pessoas são contratadas por habilidades e competências técnicas, mas a grande maioria são demitidas por questões comportamentais, ou seja, as suas competências sociais. E eu acho fantástico isso daqui, né? Sempre que a gente vai contratar um profissional, né, principalmente na parte de desenvolvimento de software, a gente antigamente olhava só para temas técnicos, mas as soft skills estão cada vez mais, né, sendo vistas como extremamente importantes, de tão grau de relevância quanto questões técnicas. Então, você precisa ter um currículo, uma formação sólida de competências técnicas, mas você precisa trabalhar também as suas habilidades sociais, né? Então, para ficar um pouco mais claro o que são soft skills, né? Aqui a gente tem algumas,
mas é uma pessoa que é resolutiva, né, que ela tem decisões que geram influência, e essas influências precisam sempre estar né, alinhadas ao contexto ético, né, então decisões assertivas. Cuidado, né, com julgamentos e vieses. A gente, né, tem vários vieses inconscientes, a gente precisa trabalhar muito isso, né, mas a gente está vendo que o mundo tem se transformado em várias questões em relação a isso, mas são temas que nós precisamos cuidar o tempo todo. Habilidade de comunicação, autogestão, ser uma pessoa colaborativa e esclarecimento sobre valores, né? Então, aquele primeiro slide do professor Clóvis, quando ele fala você precisa encontrar os seus valores, né? Nós temos 2, 3 valores no máximo, né? Crença é muito mais fácil, né? A gente saber quais são as crenças que nós temos, mas os valores são difíceis de a gente descobrir. Mas a gente precisa descobrir, porque se a gente não se conhece, a gente não consegue trabalhar, né, aquilo que a gente tem oportunidade de desenvolvimento, né, e aquilo que a gente está bem para potencializar. Então, o tema valores é extremamente importante, né? E aí, então, falando de soft skills, né, a gente precisa trabalhar, né, como dica do presente, mas a gente precisa olhar também para questões técnicas. E aí eu trago aqui alguns insights, né, não é uma verdade absoluta, mas alguns insights de caminhos a serem buscados hoje, pensando um pouco na projeção do novo mundo. Então, aqui é uma interface de um emulador de BBS, que emulava aqui a Google, né? Então, para quem não sabe, o emulador de BBS, né, foi uma criação do Norbert Landster, não sei falar o nome dele direito, né? Então, ele criou isso já há um bom tempo, né? Então, e o que é o BBS? É um sistema de boletim, né? Então, antes da internet, nós tínhamos laboratórios, né, que espalhados pelo mundo, caríssimos, inclusive, eram desktops, né, computadores conectados em vários modems, com poucos usuários, então era uma mini internet, e ela era baseada basicamente, né, em salas de bate-papo, e você não tinha interface gráfica, então você tinha que codificar ali muita coisa, né, como vocês viram o Google ali, né, então a gente tinha ali um ambiente restrito de internet com conexões, né, e aí esse sistema de BBS, né, era um sistema de boletim, vamos colocar assim, que gerava toda essa conectividade, né? E aí se iniciou, né, a aventura hacker, né? Nós tínhamos naquela época, né, arquivos piratas, redes sociais ali, mas era um ambiente extremamente lento, né? A velocidade medida na época era medida em baus, né, que é uma medida de sinalização que representa o número de mudanças entre linhas de transição. Então era um mundo totalmente diferente do que a gente tem hoje. Para quem é mais das antigas, lembra ali do barulhinho do modem, né? E você tinha ali uma conexão limitada a alguns minutos por dia. Então, você imagina viver num mundo que você tem uma internet extremamente restrita, com pouca conectividade, né? De tempo, inclusive, de velocidade, né? E aí você tinha uma série de questões ali, e ainda você dependia de alguém, né? Porque sempre tinha um dono de uma BBS. Aqui é um computador, né, um dos primeiros laboratórios aqui que surgiram em 1962, né? E aí, falando um pouco sobre esse novo mundo que a gente está vivendo, a gente teve o Spaceware, um dos primeiros jogos de PC da história, foi lançado em 1962, né? Era uma mistura de game de tiro, estratégia, né? O jogo ele foi, né, teve acho que o primeiro campeonato da história em 1972, e o jogo foi testado, né, no início da década de 1960, mas ele precisava, para rodar, né, era necessário um supercomputador chamado PD-1, né, e isso custava aproximadamente hoje em torno de R$500 mil. Então, esse computador aqui que vocês viram é justamente esse computador que era necessário para rodar esse jogo, que não tinha uma interface gráfica nem próximo ao que a gente tem hoje. Aqui é o Genesis, né, foi criado em 1978 também, uma interface de game. E aí a gente teve um RPG, isso aqui é bem interessante, né, que era um RPG de múltiplos jogadores, né, que era executado naquela estrutura que eu falei para vocês de BBS. Mas ali os jogadores assumiam, né? A gente está falando aqui de 1978, então os jogadores assumiam o papel de um personagem e recebem informações textuais que descrevem salas, objetos,
ou criaturas e outros personagens, né? Então, também era conhecido como NPCs, né? Que era o No Player, em um mundo virtual. E eles podiam interagir com os outros personagens através de comandos. Aqui eu coloco como um início de ideação de metaverso, vamos colocar assim, né? A gente está falando de 1978. Mas, de fato, né, o contexto do metaverso, que é o que a gente tem visto hoje, que está na moda, ele surgiu em 1992, né, pelo Neil Stephenson, um escritor, né, que ele lançou uma obra, né, e ele trouxe o conceito de metaverso no seu livro Snow Crash, e foi inspirado um pouco no mundo cyberpunk, que é aquele mundo tecnológico e ao mesmo tempo caótico. Então, esse escritor, lá em 1992, ele trouxe a ideação do metaverso. Ele descreveu uma espécie de espaço virtual coletivo, compatível e convergente com a realidade. E para acessar, você precisaria de óculos. Lembrando, a gente está falando de um escritor que fez uma obra em 1992 que já estava falando o que aconteceu hoje em 2022. Então, disponíveis em terminais públicos e privados do mundo real, mas que, né, faria ali a gente ter um avatar no mundo virtual e a gente ia ter a capacidade ali de se mover nesse ambiente e de viver nesse ambiente, né? Então, as pessoas, os avatares digitais de si mesmos, explorar o universo online. E aí o livro, né, em suas quase 500 páginas, se tornará um sucessor da internet, das redes sociais. Então, em 1992, né, o que nosso amigo Mark Zuckerberg falou agora em 2021, esse escritor trouxe para nós aí à tona. Então, os personagens eram criados, podiam se deslocar por esse mundo virtual, em interface gráfica 3D, oferecendo, né, aos usuários ali um repertório realista, né? Tão popular naquela época como os programas de televisão, que era o que estava em pauta como tecnologia. Bom, cyberpunk, como eu coloquei, é um subgênero alternativo de ficção científica, né? Ele tem esse contexto high-tech, low-life, ou seja, alta tecnologia, mas vida de baixa qualidade. E aí ele se baseou nesse contexto de cyberpunk justamente para lançar a sua obra, né? Pensando em 1999, entrando um pouco na indústria cinematográfica, né, tivemos ali o filme Matrix, que trabalhava ali um mundo também virtual, com muita tecnologia embarcada. E aqui a gente vê algumas evoluções interessantes, né? O The Sims já é ali um mundo de emulação de vida. Pensando aqui do Jogador Número 1 também, que depois acabou se tornando uma série, um filme também com ideação. O Second Life, que foi a primeira tentativa de criação de metaverso, que acabou não prosperando tanto, talvez estava muito à frente. E aí a gente tem já o The Sandbox em 2011, o GTA em 2013, 2016 Pokémon GO, 2017 Fortnite e 2021, né, nosso amigo Mark Zuckerberg, com uma estratégia de marketing muito forte, quando ele muda o Facebook para Meta e lança o metaverso, inclusive gerando problemas com o nosso querido escritor lá de 1992, mas esse tema veio à tona muito forte e, de certa forma, está fazendo com que as empresas e também as universidades se movam em relação a isso. Então, a gente está falando de novos conhecimentos, né, que estão disponíveis e que a gente precisa agora enfrentar esse desafio. Aquele gap tecnológico, a gente está falando basicamente das tecnologias que a gente já conhece, mas a gente tem agora esse novo desafio de se preparar para o que já está aí, né? Que já surgiu, né? E outras coisas que vão vir agora em escala, né? Então, em outubro de 2021, ele acabou trazendo, e ele colocou essa frase que eu acho bem interessante, né? Pretendemos criar uma nova classe de experiências e conteúdos através da internet. E será a próxima versão da internet. Então, o Mark Zuckerberg coloca isso, né? O metaverso vai ser a próxima versão da internet. Bom, e aí o criador do metaverso, né, está revoltado, né, com o Mark Zuckerberg, né, o nosso escritor, e ele deu uma tweetada aqui, né, visto que parece haver uma confusão crescente acerca disso, e não tem nada a ver com o que o
Facebook está colocando, né? Então ele se posicionou ali falando, né? O Facebook está usando, né, uma expressão que ele criou lá na obra dele, no livro Snow Crash, e não houve nenhuma relação de comunicação entre ele e o Facebook. Então gerou ali um atrito, tá bom? E aí o pai do metaverso ele lançou, né, recentemente, uma blockchain focada para metaverso. Então ele entrou no jogo, né? Ele entrou no jogo, ele falou, peraí, não deixa eu ficar brigando com o Facebook, deixa eu fazer ali o que eu idealizei em 1992. Bom, nós temos hoje, né, se a gente for falar de estrutura de blockchain, nós temos 2 metaversos hoje disponíveis. A gente tem muitas soluções virtuais que o pessoal chama de metaverso, né? Mas na verdade são experiências como se fosse um game ou experiências 3D ou digitais, mas pensando em metaverso, rodando numa blockchain, no Ethereum, no modelo de Web3, a gente está falando de The Sandbox e Decentraland, né? Basicamente são plataformas que nós temos hoje disponíveis. Para quem não conhece, eu já deixo aqui, né, a dica para conhecer. Aqui tem algumas visões interessantes, né, sobre o metaverso, né? Então a Gartner ela coloca que até 2026, 25% da população mundial, né, vai trabalhar, vai ir ao shopping, vai estudar, vai ter interação social, ou seja, vai passar no mínimo 1 hora por dia dentro de um metaverso. A gente está falando de 2026, daqui a 4 anos, 25% da população mundial vai passar ao mínimo 1 hora fazendo alguma coisa dentro do metaverso, né? A Decentraland também tem um recorde de arrecadação ali, e venda também de espaços com valores astronômicos, né? E uma série de outros insights que nós temos aqui, de fato, fazendo uma projeção muito, muito grande. Uma outra que não está aqui, mas existe uma projeção, né, de investimento... não, está aqui, desculpa. Né, de 13 trilhões de dólares em metaverso até 2030. Quer dizer, a gente está vendo que o mundo está caminhando para esse caminho, né? E aí, pensando, né, eu falei aqui de Web3, nova internet, acho que é bom a gente entender quais são as outras internets, né? Todas as passagens que nós tivemos. Então, a gente teve ali, em 1995, o surgimento do que a gente conhece como www, né? O World Wide Web. E aí, em 2004, o surgimento aí das redes sociais. Então, a gente pulou da 1.0 para 2.0 justamente por conta desse movimento. Quando a gente entrou na era dos dados, né, que já começou a focar nas máquinas, em 2005, ali, 2004, a gente estava com foco em pessoas, a gente já está falando de internet 3.0, ou seja, a partir de 2015, né, o foco nas máquinas, e a gente tem a previsão aí da integração homem e máquina, e aí o foco vai ser em agentes, né, que vai ser a nossa internet 4.0. Hoje a gente já vive, né, um mix das internets, mas a gente está entre a 2.0 e a 3.0, mas pela aceleração tecnológica a gente acredita que rapidamente a gente vai chegar na internet 4.0. Né? Então a gente está falando da 1.0, né, uma internet voltada para a informação, como sendo uma internet estática, né, semântica, uma web semântica, rede de distribuição de conteúdo, uma comunicação de uma via só, né, e a parte de design, né, muito precária. Então a gente está falando de uma internet ali com tabelas, com molduras, né, com alguns elementos alinhados na página, então poucos recursos gráficos. Quando a gente vai para a Web 2.0, a gente já está falando de uma web social participativa, então a gente está falando de conteúdo dinâmico. Né, a gente não está falando de um conteúdo mais estático, de uma página que você vai abrir e você vai receber uma informação simplesmente. E aí muda a maneira com que as pessoas, né, interagem com as páginas. Então a forma que a gente projeta a página também tem que mudar. E a gente começou ali, né, o uso de Ajax, o uso de JavaScript, né? E aí essa web aqui, na verdade, né, ela foi a difusora do alcance de maior número de pessoas, ou seja, a escala que a gente tem hoje do uso da internet é justamente por conta desse movimento aqui da Web 2.0.
Quando a gente fala de Web 3.0, a gente fala de descentralização. Então, é a Web descentralizada, com foco no tema de dados, né? O dados é considerado o novo petróleo, então ela tem um armazenamento distribuído, né? Então, dados são gerados por recursos de computação diferentes, né? E cada vez mais poderosos. Eles podem incluir smartphones, tablets, desktop, diversos aparelhos e sensores. Então, não depende especificamente de estar centralizado num servidor, e sobre gestão centralizada também, né? Então, tem muito contexto do open source, ou seja, do código aberto, o uso do machine learning e deep learning, né? E tem uma relação de confiança direta. Então, os aplicativos da Web3, né, eles são executados dentro da blockchain, em redes peer-to-peer, né, descentralizadas, e uma combinação delas também, né? Então, os aplicativos da Web3 são chamados de apps, né? De apps, que é de descentralizados, tá bom? E aí, quando a gente fala da Web 4.0, que a gente está começando a entrar no mundo do Robocop, né? Que é uma web simbiótica. Então, é uma interação e uso constante entre máquinas e humanos, né? É a web dos algoritmos. Então, é a web do uso massivo da inteligência artificial. E com a vinda do 5G e aumento da capacidade, né, de rede, de banda, a exploração massiva da comunicação sem fio, né? Então, muito mais rápida, muito mais ágil, dinâmica, instantânea, né? Então, o imediatismo que a gente tem hoje, ele vai aumentar cada vez mais, né? Tem uma pesquisa, eu lembro quem publicou, mas que acho que em 2035 nós não vamos conseguir nem prever o que vai acontecer no dia seguinte, de tão rápido que as coisas vão estar. E aí eu falei um pouco, né, o que a gente pode esperar dessa nova internet, né? Mas antes eu queria falar um pouco sobre, falei o que é blockchain, Web3, a gente está ouvindo muito o contexto de NFT. Então, blockchain nada mais é, para quem conhece um pouco o mundo de contabilidade, que é um livro-razão. É um local ali, né, compartilhável e imutável, que você faz registros de transações, você consegue fazer rastreamento de ativos, e é algo estritamente confiável. Então, imagina um local que você vai ter ali um registro que é imutável, que ninguém consegue alterar. Pensando um pouco no nosso dia a dia, imagina você ter um imóvel hoje, que você tem uma escritura que o cartório é custodiante, mas você vai ter essa escritura no local digital, e a partir do momento que você tem uma chave, aquilo ali é seu e ninguém nunca mais consegue alterar, né? E aí o NFT vem justamente para isso, né? O NFT é conhecido como um token não fundível, ou seja, ele é um token criptografado que representa algo único. Então o NFT nada mais é do que isso, ele é um token, ou seja, é uma criptografia que representa algo único. Então, pegando um pouco o exemplo do imóvel, você teria ali uma NFT dentro de uma blockchain. A partir do momento que você tem uma NFT dentro de uma blockchain, você tem algo imutável, único e que representa algo. Hoje a gente conhece, né, as NFTs muito por conta da venda de artes digitais, mas ela está sendo usada para várias outras questões, né? Então, e muitos criticam, inclusive, eu vou comprar R$1 milhão numa imagem, né? Mas qual a diferença de você ter uma imagem num lugar estritamente seguro, imutável, que a partir do momento que você tem o código, ele passa a ser seu. Se você perdeu o código, também você perdeu e nunca mais recupera. Mas ele é muito mais seguro do que você ter um quadro na sua casa, caríssimo, que se pegar fogo, acabou, não tem mais volta. Então, é relativo essa questão de preço, né? E existem várias tokens hoje que te dá acesso a vários benefícios no mundo. E isso vai se tornar uma verdade, né, recorrente. Então, diferentemente de uma criptomoeda, por exemplo, como o Bitcoin, né, e de vários outros tokens, os NFTs não são intercambiáveis, né? Então, as moedas você consegue intercambiar, mas o NFT não. O NFT ele registra algo único, né? Então, é um item, né? Por exemplo, se você vai fazer alguma troca de, por exemplo, fundível, né, como dinheiro, ele pode ser trocado pelo outro. O NFT não.
se eu tenho hoje um NFT que representa algo único, né, eu não consigo ter algo similar àquele NFT. Eu posso até fazer uma troca por um outro NFT que representa outra coisa, mas não por algo que tenha a mesma representatividade, né? Então, voltando para a pergunta, o que nós podemos esperar desta nova internet, né? Então, a evolução da web, a gente vai ter uma escala do uso de NFT e blockchain. A descentralização não será mais uma opção, porque hoje a gente ainda pode, né, optar entre o mundo descentralizado e o mundo centralizado. As decisões vão ser cada vez mais igualitárias e democráticas, né? Nós teremos formalizações de trabalho que hoje não são formais, né? Então, a partir do momento que você tem um NFT que consegue fazer um registro dentro de uma estrutura de livro, que vai ficar registrado e de forma imutável, você consegue formalizar coisas que você hoje não formaliza, né? A gente não vai ter só um metaverso, então não vai ser o metaverso do Facebook, não vai ser o metaverso da Decentraland ou da The Sandbox. Na verdade, a gente vai ter vários ambientes virtuais e da mesma forma que as civilizações foram surgindo, né, e se conectando, primeiro por via terrestre, depois por via aquática, depois aérea, o metaverso vai ser a mesma coisa. Serão mundos que estarão ali com estradas virtuais que serão construídas e conectando todo esse universo. Então a gente teremos aí milhares e milhares de caminhos dentro do contexto de metaverso, né? Então, aquela matéria que eu trouxe, né, sobre passar 1 hora por dia no metaverso em 2026. Por que eu trago de volta aqui? Será que vai ser em 2026? Porque a gente está vendo um mundo extremamente acelerado, né? Então, eu não me surpreenderia, por exemplo, em 2024, a gente já ter uma experiência que seja lançada e que a galera já começa a utilizar. Um exemplo, o WhatsApp, né? A adesão foi exponencial, então a gente não sabe, não tem de fato como prever, né? Então, fazendo aqui uma pausa antes de a gente ir para as conclusões, eu consegui cumprir aqui a minha meta de acabar próximo das 4 horas para a gente conversar um pouco. A gente tem aqui uma oportunidade gigantesca, com muita demanda por profissionais de tecnologia e novas tecnologias surgindo, né? E aí, por que é importante a gente pensar em carreira? Porque a gente precisa, de fato, construir uma base sólida e sustentável e aproveitar essas oportunidades. A gente vê o mercado, por conta dessa demanda e falta de profissionais, de certa maneira corrompido, né? Então, as pessoas que pensarem de maneira estratégica, estudarem, investirem em conhecimento e pensarem na sua carreira desde já, né? Então, eu tenho 44 anos, se eu tivesse com 20 anos, a cabeça que eu tenho hoje, né, pensando em carreira, pensando em caminhos e às vezes segurando um pouco a ansiedade, com certeza eu teria seguido um caminho mais fácil, né? Não que eu me arrepende de ter chegado onde eu cheguei, mas eu estou dizendo que a jornada teria sido mais fácil, mais estruturada, mais baseada em conhecimento, com talvez mais profundidade em algumas questões que eu passei. Então, eu vejo como uma grande oportunidade esse mundo de Web3, de blockchain, de NFT, essas linguagens novas que estão surgindo. A gente está indo muito para o contexto de low code, por isso que o soft skill hoje está vindo mais à tona, né? Porque as pessoas vão precisar conhecer um pouco menos de questões técnicas, por um lado, e por um outro lado a gente vai precisar de pessoas muito especializadas, né? Então, a gente conclui, né, que o conhecimento, ele é essencial. A gente nunca pode parar de buscar por conhecimento. Lembrando que o que a gente aprendeu hoje pode ser que não sirva para amanhã. Então, é doloroso, né, mas é uma verdade. Então, por isso que a gente precisa estar sempre plugado e conectado, buscando por conhecimento. E o autoconhecimento é tão importante quanto. Então, você precisa entender quais são as suas crenças e valores. Se vocês perguntarem, puta, Jorge, você conhece todas as suas crenças e valores? Não, não conheço, né? Eu sei alguns, né? Então, para mim, justiça é um problema crítico, né? Eu levo, e quando é aquilo que mexe com você, que mexe, né, com o seu interior, você pode colocar como valor, né? Crença é algo que você acredita, mas alguém pode mudar a sua opinião, que você não se incomoda tanto quando algo acontece,
mas valor é aquilo que mexe com você, né? Então, injustiça para mim, principalmente quando a gente fala de pessoas, é algo que me incomoda muito, né? Então, é um valor que eu consegui descobrir ao longo da minha vida. Mas se você não descobre valores, até no seu relacionamento, né, vamos supor que existem valores que você tem, que não são temas de repente críticos, são aceitáveis que a outra pessoa não tenha, mas que você, se você não sabe, você de repente rompe, né, relações. Então, a partir do momento que você tem um valor a outra pessoa, pensando até num casamento, né, se você tem valores muito divergentes, a chance daquele casamento fracassar é gigantesca, né, num relacionamento, numa relação de sociedade, até mesmo numa sala de aula, né, os amigos que você se relaciona. Então, autoconhecimento, você saber quais são as suas crenças, quais são os seus valores, é um direcionamento que eu deixo aqui para vocês. Comunicação hoje é questão de sobrevivência. Então, a gente precisa comunicar o tempo todo. Lembrando que a responsabilidade, né, do entendimento é sempre do interlocutor. Então, vocês aqui não têm obrigação nenhuma de entender o que eu estou falando. Eu tenho que tentar passar para vocês da melhor maneira possível. Então, a responsabilidade é minha. E comunicação não é só você falar, você se apresentar, né? A comunicação é como você se comporta nas redes sociais, é como você se comporta dentro da sua empresa, é como você se comporta dentro de uma reunião ou de uma apresentação de trabalho numa faculdade, numa universidade. Então, comunicação hoje é questão de sobrevivência, né? A apresentação é imprescindível. Ah, mas eu não gosto de fazer apresentação. Eu não estou falando de PowerPoint, né? Eu estou falando de que tem relação direta com a comunicação. Então, hoje a gente precisa de fato vender uma ideia. Pode ser, inclusive, através de uma fala, né? Você fecha um storytelling na sua narrativa e segue. Mas assim, hoje para mim a apresentação, e tem muita relação esses temas com a soft skill, são alguns reforços que eu trago aqui para vocês, é imprescindível. A gente, né, eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, tanto no contexto de comunicação como no contexto de apresentação. E eu precisei trabalhar, porque, como eu coloquei, sobrevivência, imprescindível. Hoje você não consegue ter uma carreira de sucesso se você não trabalhar esses temas, por mais técnico que você seja, né? Ser resolutivo, né? Lembra que lá na Soft Skills era o nosso primeiro item, né? Foco na solução. Quem foca no problema, em só encontrar problema, mas não trazer a solução, acaba sendo uma pessoa problemática. Então a gente, né, hoje vê que as pessoas que são resolutivas são as pessoas que mais se destacam hoje no mundo corporativo. O autoconhecimento sempre. Mas você falou já de autoconhecimento. Sim, estou dizendo que se você não se conhece, você não consegue trabalhar as suas dificuldades e principalmente potencializar aquilo que você tem de bom. Então, você se conhecendo, você confia mais em si. E isso é primordial para você ter uma carreira de sucesso. E eu gosto aqui, né, para fechar a minha fala e a gente poder conversar um pouco, se torne dispensável. Mas como assim? Sim, você tem que trabalhar hoje, né? Antigamente as pessoas, alguns profissionais trabalhavam e criavam uma dependência gigantesca, né, do que ele fazia. Quer dizer, ninguém sabe fazer o que eu faço, só eu faço isso daqui. Legal. E havia uma ilusão de que aquela pessoa nunca seria mandada embora porque só ela faz aquilo. E o mundo começou a mudar, né? Então, além de a pessoa correr sim o risco de ser mandada embora, ela perde a oportunidade de crescimento, de aprender novas coisas, de caminhar por novos caminhos, né? Hoje a gente não tem limitação. O mundo da tecnologia é o mundo mais inclusivo, né? Nós temos aqui pessoas que mudaram de carreira, que vieram da química, da mecânica, ou da questão de letras, por exemplo, de várias faculdades, vamos colocar assim, né? Já tivemos aqui dentistas trabalhando conosco, advogados. Então é um mundo muito inclusivo, né? Mas você se torna dispensável, mas nunca deixa de se fazer presente, né? Então você estando sempre presente, trabalhando naquela régua do 120%, do 140%, aquilo que você faz, qualquer um consegue fazer, mas quando você faz diferente. Quando você faz com excelência. Quando você faz com qualidade. Ou seja, a sua forma de fazer é sempre buscando o melhor, mas você não gera uma dependência em relação àquilo. Isso aqui é a principal dica que eu deixo para vocês hoje, né? É a forma que eu trabalho aqui hoje dentro do Santander, da First, e eu tenho, né, 18 anos de empresa, já me movimentei aqui mais de 29 vezes. Então,
eu decidi fazer a minha carreira dentro da First, que é uma empresa que a gente consegue se movimentar, se encontrar. De repente você foi por um caminho e você fala, não é esse caminho que eu quero. E é muito o que eu passo aqui para a galera que trabalha comigo. Antes de você ir para o mercado, por que você não faz uma base sólida e busca por alternativas, né? Eu sei que o mercado hoje está extremamente agressivo, né? Você está trabalhando, começou a trabalhar numa empresa, nunca trabalhou em nenhum lugar, passam 6 meses, vem uma empresa e te oferece 50% de aumento. Aí você vai lá para aquela empresa, depois de 6 meses, ganhar mais 50% do que você ganhava. Passado mais 6 meses, vem outra empresa e te chama para trabalhar, ou seja, em um ano você está ganhando o dobro do que você ganhava. Financeiramente é interessante, mas pensando na sua base sustentável, isso não é tão positivo, porque isso se sustenta num mercado com 800 mil vagas de tecnologia e com baixa quantidade de profissionais disponíveis, mas pode ser que não seja sempre assim, né? Então eu gosto da reflexão, né? Se você pula de galho em galho recorrentemente, né, você está sempre lá na ponta. Então você abre e chacoalhar, a chance de você cair é maior. Né? Se você está aqui próximo ao tronco, você consegue trabalhar de maneira mais sólida, né? mais segura. Então a dica que eu dou também de carreira é essa, né? A gente toma cuidado com as armadilhas, né? A gente vê várias pessoas sendo atraídas por questões financeiras, mas quem trabalha nessa base, inclusive quem quer alcançar lá em cima, né? Quando a gente fala de coordenação, de gerência, de diretor, até presidente, você precisa trabalhar um pouco mais, com menos ansiedade nessa base, né? Você precisa ter um pouquinho mais de paciência, por mais que seja atrativo, de repente, principalmente para quem está começando a vida financeira agora, tá bom? Bom, aqui é meu LinkedIn, queria agradecer demais aqui ter podido compartilhar um pouco com vocês, peço desculpa, eu acabei falando um pouco acelerado, né, para a gente ter um tempinho aqui para conversar, e fico à disposição agora para a gente interagir um pouco, tá? O meu LinkedIn está aqui. LinkedIn, para quem quer trabalhar no mundo corporativo, mas eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook, legal, não tem problema nenhum ter Instagram e Facebook, inclusive tem empresas que usam essas plataformas, a gente utiliza também, mas o LinkedIn é o seu currículo digital, né? E ali você consegue usar a rede ali para comunicar questões profissionais ou comerciais. Então, imagina você lá no seu Instagram, colocando uma foto, de repente, que diz respeito ao mundo corporativo, né? E você começa a misturar os dois mundos, pode ser legal em algumas questões, outras não. Então, o LinkedIn você trabalha de forma especializada. Olha, eu quero comunicar só temas da minha carreira, do meu crescimento. Eu recomendo bastante que não tem, né? Já faça a sua conta no LinkedIn, já me adiciona lá. Eu, dentro do possível, não prometo responder no mesmo dia, mas eu sempre respondo todo mundo que me aciona via chat, e eu fico à disposição para ajudar vocês também no tema de carreira, né? Pô, eu tenho dúvida, eu queria entrar no mercado dessa forma, mas eu não sei se é bom caminho, me coloco inteira à disposição aqui de vocês, tá bom? E a First tem diversas vagas, né, de emprego. No nosso LinkedIn ali também você encontra o link para se candidatar. Eu sei que poderia ser uma pergunta, né? Então já estou respondendo. Só vocês se candidatarem lá. Quem quiser trabalhar com a gente, vai ser um prazer, né, receber vocês aqui no nosso hall de colaboradores, tá bom? Eu vou fechar aqui a apresentação, vou voltar para vocês. Agora eu consigo. Eu me sinto meio mal, sabe? Tá falando, olhando para mim mesmo. Jorge, aproveita, parabéns aí, Jorge, Obrigado. pela apresentação. Show de bola. Surgiram algumas perguntas. Uma pergunta que surgiu aqui é: o que você fez, Jorge, para melhorar o teu processo de comunicação, de apresentação? Foi curso? Foi leitura? O que você fez? Então, meu método de aprendizado é sinestésico, vamos colocar assim, né? Espacial. Então, eu gosto de ouvir, ver, né? E eu gosto de participar de cursos também. Eu gosto de ver as pessoas falando, né? Então, respondendo a pergunta, eu participei sim de alguns cursos, né? Fiz curso de comunicação não violenta, comunicação assertiva, gestão do tempo, mindfulness, todos esses temas voltados para soft skill. E eu fiz muitos. E assim, eu ia num treinamento, eu aprendia de 1 hora, de repente, algo que foi dito em 5 minutos. Eu ia em outro, aprendia mais um pouco. Então,
eu comecei a buscar pelo conhecimento, e o que eu ouvia não resolvia meu problema. O que eu ouvia me dava ali um impulso para tentar colocar aquilo em prática. Então, o grande segredo é você buscar pelo conhecimento, mas colocar em prática. Não adianta você só receber o conhecimento. Isso serve para tudo. A prática ensina, né, no nível absurdo em relação à teoria. Então, o que vocês estão aprendendo na faculdade, por exemplo, também é extremamente importante, né, você de alguma forma tentar colocar em prática. Mas eu trabalhei muito isso, né? Então, eu às vezes vou fazer a apresentação, você está com a cabeça pensando numa coisa, pensando em outra, você está preocupado com alguma coisa, e às vezes não sai do jeito que você quer. Né? Eu posso dizer que muitas vezes eu, inclusive, fico até nervoso, até hoje, que eu adoro ensinar, compartilhar, que quando você ensina, você aprende, mas eu até hoje, né, mesmo colocando em prática quase que diariamente, às vezes a gente não está num bom dia, então o treino é tudo, né? Eu até pouco tempo atrás, né, eu acabei passando aí por uma coach de comunicação, e ela falou: Jorge, você precisa treinar. Eu sei que você confia em você, eu sei que você sabe falar, eu sei que vai sair, mas treina, né? Um dia antes, passa pela sua apresentação, tenta ver ali um pouco do tempo, tenta ver os temas, se você está seguro, se você quer falar sobre aquele assunto. Então, respondendo a pergunta mais objetiva, busquem por qualificação, não precisa ser um curso pago, hoje tem muito conteúdo disponível na internet, mas tudo que você aprender e achar interessante, tenta colocar em prática. Aproveitando, Jorge, tem mais uma pergunta que surgiu aqui, é o tema relacionado, a gente teve pandemia, que deu uma mudada muito forte no ambiente de trabalho, que a gente foi basicamente 100% para o residencial, para o home office, perdão. Isso. E agora a gente está vivendo um momento de, na tua visão, qual é a visão? A gente vai viver o home office full, o volta do presencial, ou um modelo híbrido, um outro modelo? O que você acredita? Bom, primeiro que não tem uma resposta única, né? A gente vê grandes empresas passando por grandes problemas em relação a isso, né? Vulgo nosso amigo Elon Musk, que esteve aqui perto recentemente, né? Não me convidou para tomar um café, fiquei muito triste, mas ele declarou que quem não voltasse para o presencial seria mandado embora, e no dia seguinte ele teve que voltar atrás porque ele sofreu grande retaliação. Eu acho que essa pergunta é individual, a resposta é individual, e ela está muito baseada no desenho da carreira que as pessoas querem ter. Então, se você quer ter uma carreira de protagonismo, voz ativa, chegar numa cadeira de gestão, infelizmente o online, né, a prova é que a gente está aqui, por exemplo. Infelizmente, eu não estou tendo uma conexão com todo mundo que está aqui. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo todo mundo. A gente não consegue fazer trocas. Então, o mundo virtual, vamos colocar assim, é um mundo que infelizmente, ele acaba tirando algumas coisas que a gente tem no mundo físico, né? A minha opinião pessoal, que o trabalho híbrido é o mais recomendado, porque você consegue ter um equilíbrio, né, entre vida profissional ali e pessoal, e você consegue ter um contato com as pessoas. Mas eu conheço fulano pela câmera, mas é diferente você chamar para tomar um café. Muitos insights, né, o improviso surge no nosso dia a dia, né? O Gustavo, que o Arcade trabalha comigo, eles sabem disso. Muitas coisas a gente tem ideia porque a gente está conversando assuntos aleatórios e de repente surge ali algo e fala: pô, vamos fazer isso, né? Uma dessas ideias foi o nosso programa Code Girls, que transformou a vida de 50 mulheres aqui da região. Então, eu acho assim que o home office é algo importante, que a gente, né, nós temos aqui, por exemplo, 2 dias que os nossos colaboradores podem ficar em casa e 3 dias no trabalho, né, em todas as firsts, não só em São Carlos, em São Paulo, em Campinas, em Belo Horizonte, e nós temos uma célula ali também pequena em Novo Hamburgo. Então, é o mesmo modelo, né? Aqui em São Carlos, por exemplo, a gente não tem um problema do trânsito, apesar que nós temos trabalhadores que, né, moram aqui em Araraquara, em outras cidades vizinhas. Em São Paulo você já tem um problema do trânsito. Então, o benefício do home office ele é um pouco diferente também, depende de onde a gente está localizado, né? Então,
Agora, se tem uma pessoa que fala, eu quero ser um mega especializado, mas eu quero todo mês estar em um lugar diferente. Eu quero simplesmente ser reconhecido pela minha capacidade técnica, mas eu não quero criar vínculos, vamos colocar assim. O home office full pode ser que seja interessante para esse tipo de decisão, né, para esse tipo de pessoas. Mas para quem quer ter uma carreira corporativa estabelecida, para quem quer contar uma bonita história no seu currículo, né, você precisa criar vínculos, e nada melhor do que o olho no olho, do que você está aqui presente, né? De repente você vê uma pessoa que não está com a fisionomia muito boa, você já chama para conversar, você pode ajudar, está acontecendo alguma coisa, e a gente faz muito isso daqui, né? Faz muito. Então, o que nós procuramos fazer, né, para criar um ambiente bonito, confortável, seguro, para as pessoas trabalharem e se sentirem motivadas. As empresas que decidiram durante a pandemia ir para o home office full estão tendo grande dificuldade de convencer as pessoas a voltarem, porque elas mudaram de cidade, né? O Facebook está passando por isso, né? A Tesla está passando por isso, a Google está passando por isso. Então, a minha recomendação é que os profissionais desenhem as suas carreiras, né? E diante disso, busquem empresas que tenham mais afinidade com a sua questão de propósito. Acho que o propósito tem que ter um match ali, senão acaba não tendo sentido, né? Gera sofrimento dos dois lados. A empresa com uma pessoa que não está entregando o que se espera e a pessoa num ambiente que não está de acordo com o que ela pensa. Aproveitando, Jorge, uma pergunta aqui do Matheus. Ele está querendo criar uma startup, vai criar um produto extremamente diferente, inovador. E você fez um comentário sobre a carreira em W. Sim. Para ele é uma novidade. Como é que é isso? Você pode... Sim. A carreira em W, na verdade, é um generalista, né? Você está no nível de especialização, mas você também tem skills de gestão e você transita para ambos os lados, né? Então, é uma carreira mais generalista. E você tem no centro, né, a alta especialização. Então, imagina você sendo um gerente de projetos, né? Você, como gerente de projetos, você pode, ora, tratar temas técnicos, ora, tratar temas de decisão administrativa, né, ou comercial, vamos colocar assim. A startup, na verdade, você sai do contexto carreira e você entra no contexto empreendedorismo. É um pouco diferente, né? Então, para você empreender, já é uma outra palestra que a gente pode fazer, mas você precisa ter outros conhecimentos, né? Então, muitas pessoas que começam no mundo de startup têm muita dificuldade por conta disso, né? Você fala, o que é um valuation, né? O que é um book, né, de documentos que você precisa ter, de repente, para receber um aporte de aceleração. Então, hoje existem algumas empresas, né, que ajudam as pessoas que querem empreender no contexto de startup para você adquirir esses conhecimentos, para você ter um mínimo de base para fazer o crescimento, né? A gente teve um problema agora, recente, né? Agora o foco não são mais os unicórnios, são os camelos, né? Então a gente vê que o direcionamento do desejo de investimento muda porque não tem uma certeza. Existe muita aposta. Se você trabalhar no mundo de aposta é complicado, porque você pode ter êxito ou não. Então, mais uma vez, mesmo para quem quer empreender, você precisa buscar por conhecimento. Você precisa, o que eu preciso conhecer para ter uma startup, né? Ou se eu não conheço aquilo, quais são as pessoas que eu confio e vou trazer para próximo de mim para poder entrar nesse empreendimento, tá bom? Mas eu já queria te parabenizar, Matheus, né, pela sua veia de empreendedorismo, né? Uma coisa que eu acredito muito também, mesmo o profissional que trabalha no mundo corporativo, ele tem que ter um mindset de empreendedor, que a gente chama do intraempreendedorismo, né? Então, é aquele que tem o senso de dono. Quando você anda na régua lá dos 120%, 140%, que você, né, conhecido como vestir a camisa da empresa, e você tem um senso de dono, você pode ter práticas de empreendedorismo também, mesmo na sua vida corporativa. Então, ambos os conhecimentos são importantes, né? Mas a carreira em W é mais fácil se você entender o papel de um gerente de projeto.
né? Então, imagina uma empresa que você tem especialistas técnicos, você tem gestores ali que cuidam de pessoas, mas o cara do projeto ele tem que entregar tudo. Tem que entregar pessoas, tem que entregar software, tem que entregar projeto. Então, o W ele navega ali no meio. Se eu não respondi, fica à vontade para abrir o microfone e perguntar, tá bom? Aproveitando, Jorge, mais uma pergunta que vem aqui da Adriana agora. Primeiro, ela te agradece aí pela palestra e ela que está pedindo um conselho. Ela quer migrar para a área de ciência de dados, mas hoje ela é mestre em engenharia química, nunca trabalhou no setor e está buscando agora qualificação na área de tecnologia. Mas ela está insegura em relação à sua idade, ela tem 40 anos. E aí? Bom. É um impeditivo? Ela vai conseguir? Imagina, tá na hora certa. Adriana, depois você me dá um oi no LinkedIn, eu vou te conectar com uma pessoa que trabalha com a gente aqui, chama Tiane. Ela é doutora em engenharia química e ela está trabalhando com tecnologia, tá? Inclusive, ela está começando a estudar blockchain, que é uma tecnologia diferenciada que poucos conhecem, né? Então, o mundo ciência de dados, né? Você tem lá um contexto de estatística, né? Então, as pessoas às vezes confundem, né? Então, a ciência de dados você vai criar os modelos ali, tem uma visão mais estatística. Já a engenharia de dados é quando você faz de fato toda a parte estrutural para que esses modelos rodem. E a engenharia de machine learning você trabalha basicamente no âmbito de inteligência artificial, né? Que você vai fazer ali o deep learning, aprendizagem de máquina e tudo mais. Então, cientista de dados eu acho fantástico, né? Nós temos um time aqui com quase 40 pessoas só aqui em São Carlos, e eu acho uma carreira legal, né? Você está falando basicamente ali de usar Python como linguagem, né? Alguns entendem que é mais simples, inclusive a parte de sintaxe, mas eu acho que vale a pena, né, você entender um pouco do que significa cada coisa. Então, você se aprofundar, o que faz um cientista de dados, né? O que faz um engenheiro de dados? O que faz, né, um engenheiro de machine learning? Outros caminhos que você poderia escolher, né? O desenvolvimento. Quando você está falando de back-end, né, basicamente aqui em São Luís a gente usa Java, outras empresas usam a stack do Visual Studio, da Microsoft. Para front, a gente usa Angular. Então, também, para quem gosta de estar mais próximo do mundo de design, né, de fazer as telinhas ali é legal. Para quem gosta de fazer aplicativo para celular, é uma outra forma, né, uma outra linguagem, Kotlin, como eu falei, Swift ou Flutter. Então, nós temos um cardápio gigantesco, né? O primeiro passo é você começar a ter contato com lógica de programação, né? Você precisa entender a sua capacidade lógica. Tem pessoas que são mais voltadas para o tema humano, por exemplo, né? Não está muito próximo do raciocínio lógico. Eu entendo, né, que no mundo da engenharia química, você passou ali por questões técnicas, eu acredito, sim, e processuais. E essas questões técnicas e processuais são extremamente importantes para o mundo da tecnologia, né? A gente sabe que se você combinar ali alguns elementos, né, eles explodem, né? E o que a gente menos quer que aconteça é que as nossas soluções explodam na mão dos nossos clientes. Então, é importante todo esse conhecimento, né? A Tiane, por exemplo, que trabalha com a gente, sendo doutora aqui em engenharia química, ela tem aproveitado muito o que ela conhece no dia a dia da tecnologia e está se dedicando em aprender coisas novas, tá? Então, se você me permitir, eu queria que, se você puder conversar com ela, ela vai ser a melhor pessoa para te dar um pouco do direcionamento pelos caminhos que ela percorreu. Mais alguma pergunta, Bonito? Tem mais uma pergunta, sim. Vem questionamento um pouco aqui na First. Como é que a First trabalha com o tema de diversidade? Existe diversidade aqui dentro do nosso espaço? Não existe? Como é que é isso? Bom, como eu comentei, a First é uma empresa de tecnologia do ecossistema Santander. Então, antes da First, né, o Santander ele trabalha genuinamente vários temas. Para quem conhece a sigla ESG, né, ESG, né, Environment, de ambiente, S de social, né, e G de governamental. Então, esse S que está no meio, né, a gente, né, é exemplo, inclusive, não só no S, mas nas questões ambientais também, governamental, mas o S a gente leva muito a sério, de maneira genuína. Então, o Santander, por si só,
A gente tem vários programas, né? Programa, por exemplo, 40% de mulheres em posição de liderança, acho que até 2025, né, Arcádio? A gente tem essa meta. Temos programas para negros, pardos, temos, como eu falei, o programa de indígena, temos o programa de mulheres. Então, a gente leva esse assunto muito a sério, não como meta de cumprir número, né? Temos um programa que a gente tem para PCDs, pessoas com deficiência. Fizemos um programa para entrada de ETECs, né? De pessoas da base. Temos jovem aprendiz, programa de estágio, programa de trainee. Ou seja, nós vivemos muito o tema da diversidade e a gente luta também para a questão da inclusão, né? Algumas coisas a gente precisa aprender, né? Então, quando você contrata uma pessoa que é surda, se a gente não tem a habilidade de falar em Libras, por exemplo, você acaba não fazendo a inclusão. Então, a diversidade é muito fácil você fazer, mas a inclusão é um pouco mais difícil. A gente luta para fazer as duas coisas da mesma forma. E é genuíno, né? Isso a gente vive aqui no nosso dia a dia. Então, aqui em São Carlos, por exemplo, nós temos 38% de mulheres trabalhando conosco. Na tecnologia, o número é em torno de 10% a 15% quando a gente olha o índice mundial, né? Então, já é um pouco do resultado de tudo isso que a gente tem feito. Eu acho que a gente podia fechar, né? As perguntas estão encerradas. Eu gostaria de fazer um pedido para todo mundo que está aqui precisando dessa live aqui. Se podiam abrir a câmera para a gente tirar uma grande foto com todo mundo. Quem puder, fica à vontade. Quem não puder, fica à vontade também. Dá para a gente abrir a câmera aqui de todo mundo para a gente poder conhecer esse povo bonito aí. Deixa eu tentar. Galera. Bom, enquanto o pessoal está abrindo a câmera, eu queria agradecer mais uma vez ao professor Paulino, ao Fuscar, todo mundo pelo convite. Eu me coloco à disposição. A ideia é a gente cada vez estar mais próximos, né? Passando para vocês conteúdo, conhecimento. Algumas coisas que eu não comentei que vale comentar, né? O Santo André, só no Brasil, a gente, do ano passado para cá, nós demos 200 mil bolsas de estudos de tecnologia gratuitas, né? Então, sempre fiquem ligados ali no nosso LinkedIn. A gente tem Bootcamp, Santo André Coders. Nós vamos lançar agora, em breve, uma qualificação para gamers. Acabamos de lançar 100 mil bolsas para curso de inglês. Então, nós temos uma plataforma, né, que eu vou deixar, inclusive, aqui no link para vocês. Na plataforma a gente chama, antigamente era becas, porque era em espanhol, mas agora a gente já conseguiu mudar para bolsas, tá? Plataforma de bolsas. Então, tem muito conteúdo legal. E assim, Jorge, por que vocês formaram 200 mil pessoas, né? Quantos funcionários vocês têm aí na tecnologia? Nós temos 3.500 funcionários. A gente formou porque a gente acredita que através do conhecimento é que nós vamos mudar e melhorar nosso país. Então, a gente quer formar pessoas, né, para que a gente também não tenha esse rouba-rouba, né? A gente formando pessoas, a gente dá a oportunidade dessas pessoas concorrerem a essas 800 mil vagas. Se todas as empresas seguirem esse caminho, a gente vai conseguir virar esse jogo, né? De só formar 50 mil profissionais de tecnologia por ano e cada ano abrir 150, 200 mil vagas. Então, é desleal. Então, fica o convite, né? O investimento no Brasil em educação, nosso time de Santo André Universidade, 40 milhões de reais por ano que o Santo André investe. Então, aproveitem, vários cursos gratuitos, tá? Alguns desafios, né? Eles terminam na possibilidade de contratação, outros não. Então, a gente tem de tudo ali. E você fazendo um curso, vocês podem ficar tranquilos, vocês vão ficar me ligando, quem está bem empregado e não quer trabalhar aqui. Não, é pelo contrário, né? As pessoas vão até onde elas querem, né? Você engata ali na jornada. Alguns treinamentos são rápidos, 70 dias, 75 dias. O Santander Coders, por exemplo, né, os 250 melhores, se eu não me engano, se são 250, vão ganhar um treinamento de especialização de 6 meses também, bem interessante. Fora programas que mandam pessoas para o exterior. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês. E é bem interessante ficar plugado tanto no LinkedIn como no nosso Santander Bolsas, tá? Porque são muitas oportunidades bem interessantes ali. O investimento não é pequeno. Vamos tirar a foto, bonito?
O Matheus tá aberto, mas não tá aparecendo. Só um minutinho que eu vou... Vamos lá. Deixa eu ver. O Matheus vai ou não vai? Senão eu já vou tirar. Tá entrando no convidado agora. Vamos, não convidado. Vai sair na foto, pelo menos, né? Vamos lá, sorriso bonito. Um sorriso. Pronto. Boa. Agradecer a todo mundo aí, né, Jorge? Agradecer a toda essa equipe aí. Agradecer aí ao professor aí pela dedicação, por ter liberado esse espaço pra gente aí. Pra gente começar, a nossa intenção, até para dividir com todos aí, a gente gostaria, pelo menos uma vez por mês, a gente ter um evento, alguma palestra, para a gente poder aproximar cada vez mais a empresa, o privado com a universidade, a gente mostrar esse potencial que essa cidade tanto tem, e a gente tem estar cada vez mais juntos, mais unidos, para que possamos crescer. E até já faço o convite, quando a gente tiver alguma palestra diferenciada aqui, eu vou já fazer o convite para o professor, para dividir aqui o nosso auditório, como o Jorge falou, comentou, para nos conhecerem aqui. A gente faz recorrentemente palestras. Tendo uma palestra, a gente vai fazer o convite aí para vocês e portas abertas aqui para vocês. O próximo, inclusive, se a gente poderia, né, se a logística se permitir, fazer presencialmente aqui, né, e quem estiver muito ansioso não precisa esperar o próximo. Vai ser um prazer recebê-los aqui. Ô Jorge, Arcádio e o Gustavo, inclusive a próxima que a gente tem combinado aí é no dia 15 de setembro, né? Às 15 horas, e essa vai ser presencial. Da gestão financeira, verdade. Com a Renata e a Marília. Isso. Então a gente ainda não começou a anunciar, mas quem resistiu até agora aqui, né? Tem um pessoal que sai, tem aula às 4. Tem uma turma que não quis aparecer na foto que tá de máscara. Escreveram aqui. Porque aqui o pessoal ainda... Aqui a gente ainda tá com a exigência da máscara. Eu tô sempre que eu tô isolado aqui na minha sala. Perfeito. Tá? Às vezes o pessoal tá na biblioteca, tá no espaço coletivo, então abre ali e tá com a máscara. Mas anunciar aqui para quem resistiu até agora, o pessoal tá saindo, mas 15 de setembro a gente vai fazer no auditório aqui do CCP. E Arcádio, vamos lá, vamos continuar essa articulação que a gente só está começando. Isso mesmo. Muito bom. Obrigado aí, excelente fim de semana a todos. Parabéns, muito obrigado, viu? Obrigado, até logo.